Amém, galera. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. João, você pode pegar o púlpito aqui, por favor? Aleluias. Gente, como é bom estar na presença do Senhor. Sábado à noite. Friozinho, né? Tá frio, né? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Essa semana eu tive um particular com Deus a respeito de alguns sentimentos que estavam pairando na minha mente, a respeito de alguns sentimentos que estavam rondando o meu coração. E eu tive esse particular com Deus porque eu estava me sentindo diferente, eu estava me sentindo um pouquinho fora do que normalmente eu sou. Normalmente eu sou um homem calmo, normalmente eu sou um homem manso. E aí eu me percebi tendo rompantes de raiva, eu me percebi tendo sentimentos que estavam se acumulando dentro de mim, a ponto de eu explodir por qualquer coisa, a ponto de qualquer nova gota que pingasse sobre o meu copo transbordava. Então eu estava implodindo, mas ao mesmo tempo pronto para explodir. E por conta do trabalho, das muitas demandas do trabalho, por conta de problemas de família que acabam ressoando na gente, a gente acaba tendo que resolver. Por conta da correria, os nossos dias estão corridos, a gente não tem mais um tempinho na agenda para a gente parar e refletir, para a gente se olhar, para a gente conversar. Nós andamos sempre corridos, e aí essa correria estava me afetando. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa de diferente comigo. Senhor, me cura, Senhor. Eu não quero que esse sentimento acabe explodindo e eu possa ferir alguém, no sentido de ferir com palavras, dar uma palavra atravessada, dar uma palavra um pouquinho mais ríspida. E aí, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é aquele que convence. O Espírito Santo trouxe até mim, trouxe até meu coração. Gálatas 5:22, que é ali onde trata sobre as obras da carne, e dentre as muitas características negativas presentes ali, uma delas é os rompantes de raiva. Algumas versões dizem a ira, mas é a mesma coisa. Então eu estava andando como se o meu copo estivesse sempre cheio. Por isso é importante nós estarmos sempre meditando na palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que vem na nossa mente, são os versículos que vêm na nossa mente, quando nós estamos com os nossos dilemas, com os nossos problemas do dia a dia. E aí eu falei, Senhor, me cura, Senhor, me limpa, Senhor, eu não quero esse sentimento dentro de mim. Porque lá no final de Gálatas 5:22 ainda fala, quem tem esses tais frutos, essas tais obras da carne, não herdará o reino do Senhor. E eu quero herdar o reino dos céus, amém? E aí eu orei, eu pedi perdão, e aí eu sigo vigilante com essa minha tendência a ter esses ataques de raiva, a ter esses acessos de fúria. Mas eu quero que vocês entendam que a ira, ela é um sentimento tal qual a alegria. A ira, ela é um sentimento tal qual a tristeza, tal qual o medo, tal qual a fé. O problema da ira é quando ele explode, né? Ele pode fazer com que a gente peque. A própria palavra do Senhor fala, irais, mas não pecais. É uma linha muito tênue que a gente tem que ficar vigilante o tempo inteiro. E aí, a gente tem a tendência de não estar atento a esse sentimento. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Então, antes de qualquer coisa, desta palavra que o Senhor quer falar com vocês nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração. E o Senhor trouxe para mim
sobre os rompantes da vida de Moisés, os rompantes de raiva que Moisés passou sobre a vida dele. Existem 3 momentos da vida de Moisés que foram marcantes, que foram como uma água divisória que o fez ir de uma vida velha para uma vida nova. Moisés, ele era conhecido como sendo muito manso, como sendo que não existia homem tão manso quanto Moisés. Mas é aí que está o problema. Quem geralmente tem essa característica tem a tendência de guardar e de acumular dentro de si, ao ponto de que as casinhas que a gente vai fazendo dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, elas vão se acumulando. Então a gente vai colocando dentro da nossa mente os móveis, a gente vai encaixotando dentro da nossa mente muitos sentimentos ruins, ao ponto de que o nosso copo ele enche, não sobra mais espaço. E foi assim como aconteceu com Moisés. A vida de Moisés, esses 3 ciclos que nós vamos abordar aqui nessa noite, eles estão divididos em 3 tempos, em 3 ciclos de 40 anos. A cada 40 anos, o Senhor fez uma coisa nova na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos estão descritos em Êxodo 2. Os outros 80 anos, que são mais 40 ali, que o Senhor fez algo novo na vida dele, está em Êxodo 3. E com 120 anos, o Senhor fez algo novo também na vida de Moisés. Eu quero que vocês se atentem numa coisa. Esses rompantes, eles têm algo em comum, e eles têm a ver com a ira. O primeiro rompante de Moisés, ele se dá aos 40 anos. E está lá em Êxodo 2. Vocês não precisam abrir a Bíblia de vocês, eu vou ler aqui, vocês me acompanhem. Versículo 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. 12. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, ele escondeu o corpo na areia. 13. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou como nosso príncipe e juiz vai me matar também como matou o egípcio? Moisés teve medo e ele pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. 15. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto ao poço. Essa mudança de vida brusca de Moisés aconteceu quando ele tinha 40 anos. Moisés, até ali, ele tinha uma vida. Todo mundo aqui, eu creio que conhece a vida de Moisés, conhece um pouquinho da história de Moisés. Moisés, ele foi salvo pelo Senhor, ele foi conduzido para o palácio. No palácio, Moisés, ele cresceu tendo uma vida de príncipe. No palácio, Moisés cresceu tendo acesso aos melhores estudos. No palácio, Moisés cresceu se alimentando dos melhores banquetes. No palácio, Moisés, ele frequentava as melhores rodas. No palácio, Moisés frequentava as melhores festas. No palácio, Moisés tinha título. No palácio, Moisés era um nobre. E aí, pensa comigo, Moisés chegou nos 40 anos, onde teve um rompante que fez com que ele perdesse toda essa vida, para chegar nesse ponto, até chegar ali. Moisés, em algum momento da história dele, ele se entendeu, ele falou: eu vivo no palácio, mas eu não pertenço ao palácio. Eu vivo como príncipe, mas eu não sou príncipe. Eu vivo como alguém nobre, mas eu não sou nobre. Eu olho pela janela e eu vejo um hebreu sendo espancado. Quem me serve são hebreus. Eu sou hebreu. Tá. E aí isso começou a crescer dentro dele, a ponto de gerar um sentimento de revolta. Moisés, ele começou a se compadecer com o povo.
Ele começou a se compadecer ao ponto de se virar contra um egípcio e matá-lo. A palavra nos mostra em Êxodo 2 que Moisés, ele viu o egípcio batendo num hebreu, espancando num hebreu, castigando um hebreu, e aí ele pegou, olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e escondeu. Foi algo premeditado. Moisés se deixou acumular sentimentos dentro dele, mal trabalhados, que o fizeram romper em raiva. Não foi o Senhor que ordenou que Moisés saísse do Egito pela primeira vez. Não foi o Senhor que o levou para o deserto pela primeira vez. Moisés, ele foi levado ao deserto por conta da sua atitude impensada, porque ele rompeu em raiva. A raiva, ela é um sentimento genuíno, mas se mal trabalhado, ela pode nos afundar, ela pode nos tirar do caminho, ela pode nos fazer perder aquilo que nós temos. Moisés, ele foi empurrado para o deserto por conta de uma atitude dele. E aí, ele perdeu todos os privilégios que ele tinha. A Bíblia fala que ele fugiu. E ele fugiu levando consigo nada. Levando consigo todas as tuas dúvidas, porque nesses 40 anos ele não sabia quem ele era de fato. Ele estava no palácio, mas ele não era egípcio. Ele tentou contato com o hebreu, mas ele também, o próprio povo dele não o reconhecia como semelhante. E aí ele foi levado por conta própria, porque ele não soube controlar esse sentimento. A ira, ela é um sentimento, a raiva, ela é um sentimento motivador. Ela pode nos motivar a algo, nos motivar a tentar resolver as injustiças, mas desde que ela seja feita da forma correta. Amém? E aí eu te pergunto, olhando com base esse romper que aconteceu na vida de Moisés. Moisés perdeu o palácio, Moisés perdeu o status, Moisés perdeu a sua estabilidade e precisou recomeçar por causa de uma decisão impensada, tomada no calor de sua emoção. E aí, eu olho para você e falo, e você? O que foi tirado da sua vida por causa de uma atitude impetuosa, por conta de um sentimento mal trabalhado, porque você não soube trabalhar esse sentimento dentro de você? Uma palavra atravessada que você tomou, ou uma explosão de raiva, por exemplo. Moisés, ele quis corrigir uma injustiça, era genuína a raiva de Moisés, ele estava vendo um de seu povo ser espancado, mas ele teve uma atitude injusta, de forma errada, e o resultado ele foi desastroso. Em que situações você tentou resolver algo que era legítimo, mas foi feito do seu jeito, sem esperar o tempo e o jeito de Deus? Moisés fugiu por causa de sua própria escolha, mas é fácil a gente culpar o sistema, é fácil a gente culpar o outro por conta das nossas atitudes impetuosas, é fácil a gente culpar as circunstâncias que nos acometem. Você tem assumido as responsabilidades pelos erros que vocês cometeram, pelos erros que te afastaram do lugar do teu propósito? Moisés teve acesso até ali, aquele momento, até os 40 anos, a tudo que era de melhor. E aí, por conta de uma atitude errada, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo por conta da sua atitude infundada. Então, quais relacionamentos, quais oportunidades, quais ministérios, quais trabalhos, quais portas têm se fechado na sua vida por conta da sua atitude? Por conta de uma atitude impensada sua. A ira de Moisés, ela tinha base em uma injustiça real, mas ela foi expressa em violência, ela foi expressa em falta de sabedoria. Você tem deixado a raiva conduzir os seus passos, você tem deixado a raiva conduzir as suas decisões, por mais que elas pareçam certas,
elas são destrutivas. Moisés fugiu, Moisés se humilhou. Moisés, por conta dessa atitude, ele virou estrangeiro numa terra distante. Mas isso foi o começo que Deus usaria para moldá-lo. Amém? E aí eu te pergunto, você está pronto para deixar o orgulho de lado e viver um tempo no deserto? Você está pronto para viver um tempo no deserto, se esse tempo for necessário para te moldar para o teu propósito? Tá, então o primeiro rompante foi aos 40 anos. E todas essas circunstâncias foram causadas e o levaram ao deserto. O segundo rompante de Moisés, ele se dá aos 80 anos, 40 anos depois. Está lá em Êxodo 3. Eu vou ler novamente para vocês. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. 15. Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aos 80 anos, houve mais uma mudança brusca na vida de Moisés. Aos 40, tudo que ele conhecia se perdeu, e aí ele foi levado para uma terra distante, ele precisou recomeçar. Aos 80, o Senhor estava o chamando para recomeçar algo de novo. Aos 80, ali naquele monte, Moisés, ele era um coadjuvante de sua própria história. Moisés, ele não deveria estar aonde ele estava. Moisés, ele foi levado ao deserto por conta de suas próprias atitudes. Moisés, ali, com 80 anos, a Bíblia relata que ele era um pastor de ovelhas, um pastor de animais do rebanho do seu sogro. Ele não era o dono das ovelhas. Moisés, ele estava secundário ali. A Bíblia relata que Moisés morava na casa de seu sogro. Por mais que ele tinha um bom relacionamento com ele, é como se Moisés tivesse se apagado. Moisés estava numa terra distante, onde ele era estrangeiro. E a gente tem visto aí nas notícias, na televisão, que o estrangeiro, cada vez mais ele não tem lugar. Nós temos visto aí nas redes sociais, em tudo quanto é notícia que sai, que quem está num país quer expulsar quem não é daquele país. Se eu for para Portugal hoje, não quer dizer que eu sou português, eu vou continuar sendo brasileiro. E lá, naquela terra distante, Moisés, ainda assim ele era estrangeiro. Então, até os 40 anos, Moisés tinha uma crise de identidade. Ele não estava no palácio, mas ele não fazia parte do palácio. Ele tentou contato com o povo, com os seus, mas ele também não foi reconhecido como sendo parte deles. Tanto é que lá em Êxodo 2, quando Moisés foi falar com aqueles dois que estavam brigando, ele fala: quem és tu? Quem te colocou como príncipe? Quem te colocou como juiz sobre nós? Então eles viam ele distante, ele não via ele como sendo um par naquela situação. Então imagina, Moisés chegar aos 80 anos ali,
lembrando que um dia ele teve uma vida, um dia eu fui príncipe, um dia eu frequentei as melhores rodas, um dia eu tive um título, mas aqui no deserto, eu não sou ninguém. Quem que eu sou aqui? E a gente consegue ver isso muito claro quando ele faz os questionamentos para o Senhor. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Qual é o seu nome? Eles não acreditarão em mim. E eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. Imagina, Moisés chegar aos 80 anos, sem saber quem ele era. E aí o Senhor vem com uma resposta e mostra para ele: eu sou, me enviou até vocês. Diga que o eu sou vai te ajudar. Diga que o eu sou te enviou para libertar o povo. O Senhor veio com a resposta ali para Moisés. Então, aos 80 anos, houve mais um romper. Esse sentimento de Moisés, eu creio que ele se encaixa na nossa vida, quando ele fala, eu não sou eloquente. Quantos de nós muitas vezes queremos falar algo, mas a gente pensa, mas eu não consigo. A gente quer fazer mais, mas a gente olha para a nossa pequenez e a gente fala, a gente não consegue. Esse sentimento dentro da gente, ele se expressa em forma de raiva. Porque a gente gostaria de fazer, mas a gente não consegue. Aqui foi um romper de raiva correto. Foi um romper de raiva que o motivou a fazer o que era certo. Não foi um romper de raiva igual aconteceu da primeira vez. Aqui o romper de raiva nele o motivou para voltar, para corrigir as injustiças. O motivou para voltar e resolver aquilo que estava errado. A voltar e tirar aquele povo daquela situação. Foi um romper diferente. É esse o romper que o Senhor nos chama. É para esse romper que o Senhor nos convida nesta noite. E essas perguntas, elas são tão profundas, porque elas expressam a raiva de Moisés com ele mesmo. Uma motivação para que ele pudesse recuperar a confiança que ele perdeu ao longo dos anos no deserto, ao longo dos 40 anos. Foi uma motivação que o motivou a combater as injustiças. E aí eu te pergunto novamente, assim como Moisés, você já se perguntou, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer tal coisa? Será que você tem permitido que os seus erros, sua história ou sua insegurança definam quem você é? Será que você tem deixado que as suas atitudes moldem o seu futuro, em vez de deixar Deus fazer isso com você? Moisés estava vivendo até aquele momento a sombra do que ele poderia ter sido. Será que você tem se escondido por medo, por culpa ou por conforto? Quando Deus ele quer te chamar para o centro do propósito que Ele tem para você? Moisés, ali naquele momento, ele foi chamado aos 80 anos, depois de uma vida inteira marcada por altos e baixos. Você acredita que Deus ainda pode, que Deus quer te usar, mesmo com o teu passado, mesmo com a tua idade, mesmo com as tuas limitações, mesmo com as marcas que você adquiriu ao longo do processo? Moisés disse, eu não sou eloquente, eles não vão acreditar em mim. Quais são as justificativas que você tem apresentado para Deus, para fugir do propósito que Ele tem para você e você já sabe, porque Ele já te falou? Moisés, ele olhou para suas falhas, e aí Deus respondeu para ele, eu estarei com você. Você tem focado em suas limitações, ou na presença que te sustenta, da presença que pode te levar a romper, mas de uma forma positiva? Até os 80 anos, Moisés tinha medo de voltar para o Egito, porque ele carregava o peso de um assassinato. Ele carregava o peso de ser conhecido como um assassino.
o que é que você fez, o que é que fizeram com você, que de uma forma ou outra modificaram a sua identidade, a ponto de você, muitas vezes, ser conhecido como o problema que te acometeu. E o terceiro rompante de raiva de Moisés, ele aconteceu aos 120 anos. Foram ciclos de 40 anos. Esse é o mais conhecido de todos, porque esse claramente o Senhor nos mostra que a ira ela tem uma consequência, e ela está em Números 20. Eu vou ler novamente aqui para vocês. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor a este deserto? Foi para morrermos junto com todos estes animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, esta terra não tem figos, esta terra não tem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo, enquanto eles observam. Falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. 9. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou as suas santidades entre eles. O terceiro rompante, que modificou a vida de Moisés totalmente, foi aos 120 anos. Aos 120 anos, ali naquele momento, já não importava para Moisés o que ele viveu até os 40, já não importava para Moisés o que ele viveu até os 80, importava para Moisés o que ele viveu naqueles últimos 40 anos de vida, onde o Senhor o elevou a um status de líder, a um status que conduziu milhares de gente a sair do Egito rumo a uma terra prometida que manava leite e mel. Moisés ali com 120 anos, ele já estava velho. Moisés ali naquele momento, até aquele momento, ele já tinha enfrentado o faraó. Moisés já tinha passado pelo Mar Vermelho. O Senhor já tinha feito através da vida de Moisés prodígios e maravilhas. Moisés tinha liderado durante 40 anos um povo difícil, um povo que a todo momento falava: mas por que que você me tirou do Egito? Por que que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para essa terra? Aqui não tem nada, aqui não tem comida, aqui não tem nada, aqui não tem água. Imagina 40 anos ouvindo um povo reclamar, dia após dia. Moisés, até aquele momento, ele já tinha visto a glória de Deus. Moisés já tinha recebido os direcionamentos do Senhor, Moisés já tinha provado da presença, Moisés já tinha ouvido a voz de Deus, como nenhum outro homem naquela época. A palavra ela mostra que Moisés, quando ele entrava na presença do Senhor, quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Tamanha era a glória que o cercava naquele momento, tamanho era o acesso que ele tinha na presença de Deus. Moisés,
até aquele momento, com 120 anos, ele tinha chegado ao ápice da sua maturidade espiritual. Moisés tinha chegado ao ápice de sua maturidade e liderança. Contudo, Moisés ainda era humano. Moisés não era Deus. E ainda assim, ele tinha um ponto vulnerável na vida dele, que era a ira. Moisés era muito manso, e por ser muito manso, ele guardava muito as coisas. Então imagina, todos os dias, Moisés, por que você nos trouxe para este lugar? Moisés, por que é que você nos trouxe para esse lugar para passar fome? Moisés, por que é que... Moisés. Aquelas coisas se acumularam de tal forma que Moisés perdeu a paciência. Moisés, né, se viu cercado por um rompante de ira. E aí o que ele fez? Ele bateu na rocha 2 vezes. Ele desobedeceu o Senhor, que tinha falado para ele falar à rocha. Deus honrou diante do povo, mas o coração de Moisés, ali naquele momento, ele foi exposto. Moisés não confiou em Deus como deveria. E por isso, mesmo tendo andado com Deus durante anos, não pôde entrar na terra prometida. O Senhor permitiu que ele visse, mas o Senhor não permitiu que ele colocasse a planta dos pés dele. Por conta de um rompante. Com 120 anos, depois de todo esse caminhar, ele perdeu o acesso daquilo que ele estava conduzindo. E aí eu te pergunto, Moisés chegou tão perto da terra prometida, mas ele não entrou por conta de um momento de raiva. O que é que você tem deixado de alcançar por conta das suas reações impetuosas, por conta dos seus rompantes? O que é que fizeram com você? O que é que plantaram na sua cabeça, que tem te tirado do sério? Qual situação que te acometeu, que hoje você vive num processo de raiva? Senhor, mas eu não fiz nada para que isso me acontecesse. Por que aconteceu comigo? Por que meu pai fez tal coisa? Por que minha mãe fez tal coisa? Por que meu chefe fez tal coisa? Senhor, porque eu fiz tal coisa. Eu não mereço ter um novo recomeço. Moisés agiu certo por tantos anos, mas o único erro mudou o final da sua história. Você tem tratado os seus últimos passos com a mesma vigilância que você teve no início da caminhada? Deus disse para Moisés falar com a rocha, mas ele bateu. Você tem feito do seu jeito, mesmo quando Deus já deixou claro para você o jeito certo de fazer? Você tem colocado as suas mãos aonde não deveria colocar? Você tem colocado os seus olhos aonde você não deveria ter colocado? O que isso tem causado em você? A raiva de Moisés, com 120 anos, ela foi resultado de um cansaço. Ela foi resultado da frustração acumulada ao longo do tempo com o povo. Será que a sua ira tem sido fruto da fadiga emocional e espiritual que você não tem reconhecido no seu dia a dia? Moisés ainda era homem mais manso da terra, mas isso não o impediu de errar. Mesmo sendo muito manso, não impediu que a raiva chegasse até Moisés, porque Moisés não era Deus. Moisés era homem. Vocês têm noção que um homem que andava com Deus a ponto de quando ele saía da presença do Senhor, o rosto dele brilhava. Esse homem errou. E aí a gente fala, se este homem errou, quem sou eu? Porque nós precisamos estar vigilantes aonde a gente tem colocado a planta dos nossos pés. A gente tem que estar vigilante aonde nós temos concentrado os nossos olhos, as nossas atitudes. Quando eu me peguei pensando que eu estava
me acumulando com esse sentimento, eu logo reconheci e falei: Senhor, me limpa disso. Senhor, esvazia o meu copo e me preenche com a tua presença, porque eu não quero que esse sentimento comece a acometer a minha mente, porque se acometer a minha mente, vai começar a acometer o meu corpo, e se acometer o meu corpo, eu vou ficar doente a ponto de eu não aguentar mais. Mesmo depois de anos de obediência, um momento de desobediência custou muito caro. Você tem vigiado nas áreas que você já considera vencidas? Se você não tem se atentado em ser vigilante, em estar com a sua armadura do Senhor todos os dias, é lá que o inimigo ele vai tentar te pegar. Sabe por quê? Porque a vida é assim, ó. A gente nem toda vez está aqui e nem toda vez está aqui. A vida é assim, ó. Quando está aqui, a gente está no topo do mundo. Mas quando está aqui, é aqui que a gente precisa aprender a se defender. Moisés viu a terra prometida de longe, mas Moisés não pôde entrar. Existe algo que você foi chamado para viver, mas você sente que está apenas olhando de longe, avistando de longe, e avistando de longe por conta das suas ações precipitadas. O primeiro rompante de Moisés foi aos 40, o segundo rompante de Moisés foi aos 80, o terceiro rompante de Moisés foi aos 120. Aos 40, a raiva de Moisés foi com o outro. Aos 80, a raiva de Moisés foi com ele mesmo, e essa raiva o motivou. Aos 120, e é aí que está o problema, a raiva de Moisés foi com Deus. Mas o Senhor não tolera desaforo. O Senhor, Ele corrige os teus filhos. Por mais que doa. Adão, quando pecou, Adão perdeu o acesso à terra. E agora, a mesma coisa acontecendo com Moisés. Moisés, você errou. Mas porque eu sou um Deus santo. Porque eu sou um Deus que te amo. Você não vai entrar na terra. Mas eu vou te deixar contemplar, mesmo que de longe. Os 3 rompantes de Moisés, eles são retratos reais de estágios que nós passamos na nossa vida, do início ao fim. Aos 40, um jovem impetuoso que queria justiça, mas errou no método. Aos 80, um homem marcado pelo fracasso, mas que Deus chamou para recomeçar. E aos 120, um líder experiente, que cansado e pressionado, permitiu que a raiva o fizesse perder o final de sua jornada. E é aí que está o problema. A ira mal resolvida, ela pode nos tirar do propósito. Ela pode nos impedir de recomeçar, ou nos impedir de concluir a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aí, eu te faço uma pergunta final. Qual dos 3 rompantes de Moisés mais se parece com o momento de vida que você está tendo hoje? Talvez você seja como Moisés aos 40. Você até está tentando fazer o certo, mas você, ao longo do processo, você está ferindo pessoas. Você está reagindo com a força do teu braço, você está reagindo com a força das tuas pernas, você está tomando decisões no impulso, e depois, por conta das suas decisões precipitadas, você está carregando o peso da culpa. Por 40 anos, Moisés carregou o peso da culpa. Culpa essa que só foi sarada aos 80 anos. Até os 80 anos, Moisés ele carregava o peso de uma atitude impensada, infundada aos 40.
Ou talvez você esteja como Moisés aos 80 anos, depois de tanto tempo fugindo, depois de tanto tempo se escondendo, achando que Deus já se esqueceu de você. Mas Deus, Ele fala assim: é você que eu quero hoje. Deus está te chamando hoje. E Ele te chama para recomeçar. Deus te chama para começar uma nova fase. Deus te chama para uma nova missão. E é essa missão que vai te levar rumo à terra prometida. Ou talvez você é um Moisés de 120 anos. Você já caminhou com Deus, você caminha com Deus todos os dias. Você tem história, você já presenciou milagres. Você vivencia milagres todos os dias. Você já venceu tantas batalhas com o auxílio do Senhor. Mas algo aí dentro do seu coração, da sua mente está esgotado. Você está cansado, você está frustrado. E aí você percebe que você, por conta dessas situações, você está a um passo de perder algo muito precioso, por conta de uma emoção não tratada. Como que está a casinha aí dentro do seu coração? A casa está ocupada com muita tralha? Nessa noite o Senhor te chama para desocupar essa casa. Nessa noite o Senhor te chama para limpar a sua mente. Nessa noite o Senhor te chama para que você seja vigilante com os seus pensamentos, para que você seja vigilante com as suas emoções, para que você não deixe a raiva tomar conta de você. A raiva, ela tem que ser um impulsionador para que você melhore, para que você resolva as injustiças que te foram feitas. Mas não para matar, não para ferir, porque não é para isso que o Senhor te chama. Qual desses momentos é o seu? Quais desses rompantes está vivo aí dentro do seu coração? Se hoje o Espírito Santo ele está te confirmando esses sentimentos errados, esses sentimentos equivocados que estão pairando na sua mente e ao mesmo tempo te chamando, este é o seu momento de ter um particular com Deus. Dos 3 rompantes, o rompante correto foi o rompante que Moisés teve aos 80 anos. Foi um rompante que o levou ao monte e o fez encontrar Deus, que foi onde ele teve a sua identidade restaurada, que foi onde ele teve os 80 anos de dúvidas, os 80 anos de percalços, os 80 anos de tristeza, supridos com a presença de Deus. O Senhor se manifestou a Moisés naquele monte. E a primeira coisa que o Senhor fez com Moisés foi falar: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o ambiente que você está é santo. Você está com dúvida, Moisés? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E aí a palavra fala que Moisés, ele tirou o sapato dele. Moisés tirou o sapato dele e ele se ajoelhou. E foi ali quando ele se ajoelhou que o Senhor pegou, olhou para Moisés e falou: eu sou o que sou. É o eu sou que está te enviando. É o eu sou que está te curando neste momento. Se te perguntarem quem sou eu, você vai dizer: o eu sou me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Até os 80 anos, Moisés não sabia quem ele era. Moisés tinha uma crise de identidade terrível, que não o deixou avançar, que o fez durante 80 anos ser o coadjuvante da vida dele. Mas ali o Senhor trouxe todas as respostas. E quando o Senhor fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está falando: eu sou o teu Deus, porque você faz parte deste povo. Então eu te peço neste momento que a gente possa fazer igual a Moisés, que você se coloque de joelhos aonde você está. Se coloque de joelho e fale com o Senhor. O que é que tem te feito permanecer inerte? O que é que tem te feito não conseguir avançar? O que é que tem te feito não conseguir sair do lugar? O que é que tem te feito
não conseguir avançar, não conseguir viver o que o Senhor quer que você viva. Senhor, eu não tenho culpa pelo que me aconteceu, ou até tenho, mas eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor remova da minha mente, que o Senhor remova do meu coração esse sentimento que está crescendo, mas está me fazendo errar. Senhor, eu não consigo sentir. Senhor, não foi minha culpa o que aconteceu. Senhor, o que fizeram comigo, Senhor, tem moldado as minhas atitudes hoje, mas eu não quero que as minhas atitudes, elas permaneçam iguais, Senhor. Senhor, muda a minha história, Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor. Muda a minha história, me dá um novo recomeço, Senhor. No lugar da frustração, que o Senhor coloque um propósito, que no lugar da frustração, o Senhor coloque vida. No lugar dos pensamentos de morte, que o Senhor substitua com pensamentos de vida. Senhor, me transforma. Senhor, me dá um novo tempo em Ti, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Nesta noite o Senhor, Ele pega e diz para você: venha como você está. Venha como você está. Venha como você está. Não permaneça igual. Não permaneça igual. Não deixe a bênção passar por você e ir embora. Agarre este momento como algo único. O Senhor, Ele quer que você seja vigilante, porque Ele quer que você entre na terra. O Senhor quer que a gente acesse a terra. O Senhor quer que a gente consiga viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de abundância. Se você não está vivendo a vida de abundância que o Senhor prometeu para você, que o Senhor prometeu para os seus filhos, tem algo de errado. Que nesta noite o Senhor possa te curar dos seus traumas. Que nesta noite o Senhor, Ele possa te fazer enxergar que tudo que você precisa já está aqui. Você precisa da presença. Você precisa da presença, você precisa do toque do Senhor, você precisa ser transformado pelo Senhor. É o Senhor que vai moldar as tuas atitudes, é o Senhor que vai moldar o teu caráter, mas só se você focar no Senhor. Aleluias. Você pode se colocar de pé. Andando sobre um alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluias. Se você entendeu a mensagem de hoje, e você tem vivido uma vida de miséria, e você tem vivido uma vida de rompantes ruins, e você reconheceu nesta noite que você precisa do Senhor como um passo de fé, não deixe essa oportunidade passar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente e fale: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso da minha vida transformada assim como o Senhor fez com Moisés. Eu preciso ter acesso a esta presença que o fez mudar de vida. Eu preciso ter acesso a esta presença que o fez reconhecer que tinha algo errado com a vida dele. Vem aqui na frente
e se entregue ao Senhor. Vem aqui na frente e, como um passo de fé, assuma o compromisso com o Senhor de sair daqui transformado, de sair daqui atento, de sair daqui fortalecido, com as armas corretas, com as armaduras corretas, com a mente blindada, com o coração blindado, com o coração transformado, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor te chama hoje. Aleluias. Eu peço que você repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheci que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu preciso, Senhor, ter controle, Senhor, das minhas emoções. Eu preciso ter controle desses rompantes que podem me fazer errar, me fazer perder acesso, Senhor, à terra que o Senhor me prometeu, a um futuro de bênção, a um futuro de glória, a um futuro regado da Tua presença, Senhor. Um futuro, Senhor, que o Senhor tem para mim com algo diferente, Senhor. Na Tua presença eu me coloco responsável, Senhor. Eu me coloco vigilante, Senhor. Em Ti nesta noite eu assumo o compromisso de andar por fé, mas de andar calmo, de andar vigilante, de andar atento. Em nome de Jesus. Amém.